Hoje nós iremos conversar sobre Kardec e a terceira revelação. Pois é. Quando se fala de terceira revelação, evidentemente nos vem a lógica de dizer, se ela é a terceira, quem é a segunda e quem é a primeira? Para que ela seja a terceira, há que existir duas anteriores que compuseram alguma coisa para que ela se apresentasse como terceira revelação. E o que a gente colhe dentro da literatura espírita, mais especificamente, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Nesse capítulo que abre essa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai apresentar ali as revelações anteriores e depois o próprio Espiritismo. Quais seriam, então, essas revelações das quais Kardec fala nesse texto? A primeira delas seria o judaísmo, a segunda delas seria o cristianismo e a terceira seria o espiritismo. Então, judaísmo como primeira revelação, cristianismo como segunda revelação e o espiritismo como a terceira revelação. Quando nós ouvimos isso, nós dizemos, e cadê o Buda? Onde está Krishna? Como foi que se encaixou todas as outras discussões? Porque o cristianismo, o judaísmo e o espiritismo são doutrinas que têm uma ligação mais com o braço abraâmico das religiões. Na humanidade hoje, nós temos fundamentalmente dois grandes braços das grandes religiões. Um braço é o braço abraâmico e o outro braço é o braço védico. No braço abraâmico, nós vamos encontrar todas as religiões que vêm de Abraão. Quais são elas? O judaísmo, como a primeira, o cristianismo, logo em seguida, né? Depois do judaísmo, o cristianismo, e depois o islamismo, porque também vem do braço de Abraão, na ideia de um Deus único e todo aquele arcabouço de lógica que foi apresentado no pensamento de Abraão, vai inspirar tanto o judaísmo, o cristianismo e vai também inspirar o islamismo. E, evidentemente, o espiritismo, por estar vinculado com raízes que estão muito ligadas ao cristianismo, também pode ser considerado como pertencente ao braço abraâmico das discussões das religiões. Mas nós temos um segundo braço, nós temos um outro braço, que é o braço védico. O braço védico são as doutrinas que surgiram a partir dos Vedas, que são muito mais antigos do que Moisés, são bem mais antigos do que Abraão. O braço védico, segundo aquilo que as tradições nos dizem, os Vedas teriam surgido na Terra há 5.800 anos atrás. Existe uma página da obra de Paul Givier sobre as religiões, na qual, nessa obra, ele afirma que é 58 mil anos, mas 58 mil anos é muito tempo para a gente poder trabalhar essa informação, mas o que se tem é que os Vedas teriam surgido na história da humanidade próximo do ano 6.000, há 6.000 anos atrás, né? E essa doutrina é uma doutrina muito interessante, muito forte, e ela não está apresentada dentro do corpo das discussões que o Espiritismo apresenta como 3 revelações. Os Vedas, eles seriam um conjunto de saberes. Em sânscrito, Veda significa saber. Então, os Vedas eram os saberes, os conhecimentos. E ali, reunido em 4 grandes volumes, existem 4 tomos, os Vedas estão construídos em cima de 4 livros. A gente mais fala do primeiro deles, o maior, que é o chamado Rig Veda, aonde estão as grandes informações espirituais que a religião védica possui. Então, os Vedas seriam a base maior de
todo o pensamento que se apresentou na Índia multimilenar. Dos Vedas, depois foram se desdobrando outras doutrinas, como o Mahabharata, que é de 5.200 antes do nascimento, antes de nós, ou seja, 3.200 anos antes do nascimento de Jesus. Veja como é longe. 3.200 anos antes do nascimento de Jesus, nós temos o Mahabharata. Dentro do Mahabharata, existe um pedaço dele. O Mahabharata é um poema muito longo, muito extenso, aproximadamente 100.000 versos, e apesar dele ter essa extensão tão grandiosa, ele tem um trecho dele que é tido como o trecho mais elevado dentro do Mahabharata. É o texto do Mahabharata que fala sobre a passagem de Krishna sobre a Terra. Assim como a Bíblia fala de muitas coisas, e tem um trechinho que são os Evangelhos, considerado a parte mais interessante da Bíblia, assim também no Mahabharata, que é um texto longo, o pedacinho onde Krishna aparece, que é chamado em sânscrito como sendo Bhagavad Gita, ou seja, o canto da imortalidade. Esse canto da imortalidade é tido como a parte mais relevante da obra como um todo. É o pensamento de Krishna que vai inspirar toda a construção do pensamento que acontece dentro da Índia. Krishna é um personagem central do hinduísmo e ele vai formar, junto com os Vedas, a base do pensamento da região ali do Oriente do mundo, com uma quantidade imensa de seguidores. Mas não está citado também nem os Vedas e nem o Bhagavad Gita, o Mahabharata, dentro dessas revelações que Kardec apresenta. Também nós encontramos no Oriente, surgido do braço védico, outros momentos de reflexão com Siddhartha Gautama, o chamado Buda, isso bem mais recente, em 600 a.C., nós vamos encontrar a figura de Siddhartha. Então, todas essas revelações, elas existiram lá na Índia multimilenar, além do pensamento de outros que também se impuseram como revelações, como Muhammad, construindo, através do Alcorão, o islamismo, ou Sócrates, ou Zaratustra, Confúcio, Lao Tse, Hermes Trismegisto, e uma quantidade enorme de outros que apareceram sobre a face do planeta, trazendo informações muito preciosas sobre a questão da espiritualidade. A grande questão é como é que nós acomodamos esse conjunto de revelações que foram recebidas ao longo do tempo com esse outro dado apresentado na obra kardeciana de que as revelações são apenas 3. Afinal, quantas são e por que as coisas são desse jeito? A leitura que o Espiritismo nos oferece sobre essa questão nos conta o seguinte: as revelações são trazidas para a humanidade fundamentalmente por 2 grandes braços. Existe um braço que é o braço das leis de Deus do mundo físico e existem as revelações do mundo moral. Então, não houve só 3 revelações das leis de Deus, porque quando Newton veio, ele revelou as leis de Deus. Quando Copérnico estudou a astronomia, ele também revelou a lei de Deus. Quando Darwin apresentou a questão da evolução das espécies, ele estava apresentando a lei de Deus, revelando. Quando Mendeleev compõe a tabela periódica, ele também está apresentando a lei de Deus. Então, a lei de Deus, a bem da verdade, ela está espalhada por diversos, inúmeros reveladores, porque são tanto do campo moral como do campo intelectual. E a gente precisa organizar esse mar de reveladores e de revelações para que as coisas possam fazer mais sentido para todos nós. E o que é que nós temos de notícia do mundo espiritual sobre essas revelações? O que nós sabemos, e não é novidade para nenhum de nós, é que no processo de saída do homem da pré-história para a história, quando houve esse movimento da saída do homem do estado de mundo primitivo para mundo de provas e expiações,
no período de transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, ocorreu uma enxertia na nossa população planetária. Nós que vínhamos de um natural mecanismo de evolução, a partir da transformação sucessiva dos seres, pelo belíssimo processo da evolução das espécies, esse fenômeno ele foi se desenhando bem lentamente no curso dos séculos e dos milênios, até que nós conseguíssemos chegar na condição da chegada do homem, na sua condição hoje hominal. E aí, o que vai acontecer conosco? Quando chega nessa hora em que o elemento humano se desenha sobre a face do planeta e a Terra pode dizer, agora tenho a condição de ter encarnado aqui seres conscientes, ocorre a chegada de uma outra leva de espíritos que se junta ao primeiro grupo. Esse grupo primeiro era um grupo frágil, um grupo ignorante, desconhecedor de muita coisa. Havia saído da pré-história há pouco tempo, não conhecia quase nada. Iria ingressar na história, por assim dizer, mas desaparelhado. O que eles conheciam de ciência? Nada. Qual era a visão deles sobre arte? Muito rudimentar. Quais os seus conceitos de religião? Extremamente pobres. O que entendiam eles do que fosse filosofia? Praticamente nada. Então, eles não conseguiam ter, nessas 4 áreas do conhecimento humano, um desenvolvimento efetivo nesse sentido. Então, o que vai acontecer com o homem dentro dessa condição? Ele vai receber, inserindo-se na nossa população da Terra, uma quantidade enorme de espíritos que vêm para contribuir nesse progresso. Os espíritos que chegam não são almas ingênuas. Não são espíritos recém-saídos da animalidade. Não são espíritos desconhecedores do bem e do mal. Não são almas que ignoram as leis da natureza do ponto de vista físico e do ponto de vista moral. Não. São almas inteligentes, sagazes, capazes, com um arcabouço intelectual bastante significativo, mas com um atraso moral imenso. Um atraso moral tão significativo que justificou a chegada deles para cá. Porque como é que acontece no universo? Quando um mundo entra em processo de transição, as outras comunidades planetárias que também estejam em transição acendem o alarme. E aí ocorre, dependendo das circunstâncias, a migração de espíritos nessas janelas de transição. Quando os mundos entram em transição, abrem-se os convites para o ingresso de novos espíritos para participarem da nova etapa que esse planeta vai avançar. Mas quem são os que vêm para cá? Os que migram para chegarem a um mundo que entra em transição são aqueles que, havendo cumprido a etapa que vai se iniciar, não conseguem ingresso para a etapa seguinte, ou seja, precisam repetir esse nível. Então, eles saem de seus mundos para repetirem suas experiências em outros lugares mais primitivos. Então, ocorre isso por 2 grandes motivos. Eles vêm para ensinar, mas para receber as oportunidades de crescimento também. Então, o que conta a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, é que naquela janela da saída da pré-história havia um mundo, havia uma estrela, havia lugares do universo, aonde, nessa circunstância, comunidades planetárias estavam saindo do estágio 2 para o estágio 3, mundos de provas e expiações, para o estágio 3, chamado mundo de regeneração, que é uma sociedade mais fraterna, mais equilibrada do ponto de vista emocional e espiritual. Então, saía desse estágio que nós somos, o mundo de provas e expiações, que é onde o mal predomina o bem, para um estágio onde já existe o despertar da criatura. Só que muitos espíritos que estavam nesses mundos de provas e expiações, que possuíam um padrão evolutivo semelhante ou assemelhado ao nosso, não conseguiam maturidade para ingressar no estágio seguinte. O que acontece com eles? Eles, então,
migram daquele planeta, que eles não conseguem ficar, em busca de um mundo onde se estivesse abrindo a janela novamente de provas e expiações, assim como se fosse um aluno que repete um ano. Eles voltariam, portanto, a encarnar em mundos de provas e expiações, em comunidades profundamente primitivas. Alguém pode dizer, epa, se o espírito não retrograda, o que vem fazer uma entidade dessa aqui? Mas não houve retrocesso, porque ele continua encarnando na espécie humana, continua de posse de todos os seus saberes, não perdeu nada, não houve retrocesso, e ele vai recomeçar em uma ambiência completamente diferente. É como, por exemplo, você pegar uma pessoa que hoje no planeta está morando numa cidade profundamente evoluída, com uma série de recursos tecnológicos, e você transfere essa pessoa para que ela vá morar num local, uma cidade ou uma comunidade desprovida dos recursos tecnológicos que nós temos hoje. Ela não vai perder nada do conhecimento dela, mas lá para onde ela vai poder levar as informações que ela já possui para ajudar aqueles que estão na retaguarda. Resultado: segundo o Espiritismo, houve uma grande quantidade de espíritos que chegaram aqui no planeta nesse período. Agora veja, se essas almas estavam tendo dificuldade de se equilibrar, de manter uma lógica de conduta nos mundos em que elas estavam, que dirá num mundo novo onde não tem nada? Vamos lembrar o período da pré-história. Eu tiro um cara que está lá no mundo com todo esse acervo, como se fôssemos nós, com todo esse acervo tecnológico de possibilidades de esclarecimento, de informação, livros, tablets, Kindles, lives, filmes. Meu Deus! Quantos instrumentos eu tenho de acessar a informação e poder saber as coisas, me esclarecer, me informar, dessedentar o meu cérebro das perguntas que eu me faço? E, de repente, eu pego essa pessoa e coloco num local sem absolutamente nada disso. Não seria temerário que esses espíritos migrando para um outro local do universo pudessem perder-se na medida em que essas novas oportunidades de renascimento fossem se dar num local onde nada do conhecimento humano estivesse estabelecido? Sem dúvida nenhuma, seria muito temerário. Esses espíritos profundamente inteligentes, sagazes e prontos para novos avanços do ponto de vista intelectual, ainda possuíam atrasos morais muito grandes, mas a compreensão deles de vida estava bem dilatada. Suas mentes eram lúcidas com relação às questões da lógica, do entendimento. Então, o que acontece em função do reencarne dessas entidades na Terra? Eles não pertenciam ao planeta Terra e chegam em grandes levas aqui. O espírito responsável pelo nosso planeta, chamado Jesus, esse que é o nosso governador planetário, considera significativo que em cada lugar onde esses povos antigos renascessem, uma revelação particular para esses povos fosse oferecida. Encontramos a primeira chave da questão. As revelações das quais falávamos antes, os Vedas, Krishna, Buda, Sócrates, Zaratustra e tantos outros, não são revelações trazidas para a humanidade como um todo. São revelações focadas para um povo. Elas foram trazidas para atendimento da necessidade de uma específica comunidade que estava no planeta, numa condição muito superior aos que aqui habitavam, e que, portanto, não era uma revelação universal. Ela era uma revelação local. Me prove que é uma revelação local e que não é uma revelação universal. Fácil. Se fosse uma revelação universal, a grande maioria dos homens da época poderiam entender aquilo que estava sendo dito. Podia? Não, não podia. O conhecimento oferecido nessas comunidades, ele era específico, ele era trazido focado num público em particular. Então, como ele tinha essa característica focada num público em particular, ele conseguia, por essa via, por essa estratégia, atender aquelas pessoas que já possuíam um grau de maturidade bem mais avançada.
Se você pegasse as revelações daquele período e entregasse para o homem comum, ele iria ler e dizer, eu não entendi nada que tem escrito aqui. Isso aqui não faz o menor sentido. Então, o homem vulgo, o homem comum, o homem típico do planeta, aquele que estaria vindo do natural processo da evolução, saindo da pré-história para a história, não conseguia entender as questões referentes ao que era apresentado nessas revelações. Então, o que acontecia nesses povos? Pode pesquisar na história que você vai achar. Todos esses povos que possuíam essas revelações tão interessantes, possuíam escolas de iniciados. Por que as escolas de iniciados? Porque nem todo mundo conseguia entender. Então, havia uma casta, havia um grupo de pessoas dizendo, não, para estes isto, para aqueles aquilo. Então, por exemplo, eu pego no Egito Antigo, não tinha os iniciados do Antigo Egito? Não tinha uma classe sacerdotal que estudava, enquanto que o egípcio comum estava na massa? Mas existia, na verdade, duas religiões dentro do Egito Antigo. Uma para os iniciados, outra para a massa. Entre os hebreus, haviam dois conhecimentos. Existia o judaísmo e existia a cabala. Sabe o que significa cabala em hebraico? Cabala vem da palavra kabalat, que significa toma, recebe, pega para você. Kabalat é receber. Então, a Kabbalat é, receba isso. Pegue para você. Eu estou te dando, pega. Então, era um conjunto de verdades entregues para alguém com um determinado corpo de conceitos, com uma específica roupagem, alinhada com as verdades desse povo em particular, para que ele pudesse fazer ressonância com aquele escrito e conseguisse despertar. O objetivo dessas revelações não era a humanidade como um todo, não era a comunidade do planeta, era despertar os migrados. Elas eram revelações com o endereço certo. Então, bom, para os hindus, o que é que eu vou mandar? Vou mandar o Mahabharata. Para os hebreus, vou mandar o quê? Vou mandar a Cabala. E para os gregos, o que é que eu vou mandar? Vou mandar Sócrates. E eu vou mandar para quem? Os persas, vou mandar quem? Mãe de Zaratustra. E o que eu vou fazer com o pessoal do Nepal? Ali manda Siddhartha Gautama, o Buda. Então, para cada grupo, você olha, aqui nós vamos reunir uma quantidade grande de espíritos de uma certa evolução. Então, preciso mandar uma revelação para atender a esse grupo de espíritos específicos. Então, as revelações antigas, como o Mahabharata, como os Vedas, como a Cabala, meu Deus, elas são de uma profundidade, de uma nitidez de conceito impressionante, que quando nós lemos esse conteúdo, nós temos dúvida se isso tem 5.000 anos mesmo. Não é possível. Não é possível que há 5.000 anos atrás a humanidade pudesse ter escrito obras de maneira tão interessante, com tanta profundidade, como aquelas que estão apresentadas em obras tão antigas. Eu vou dar alguns exemplos. Os Vedas, por exemplo, diz assim: se vós vos mantiverdes escravos das vossas imperfeições, apenas vos candidatareis a experimentar a encarnação em novos corpos e talvez em outros mundos, até vos desvencilhardes das vossas imperfeições. O que pode ser mais claro do que isso? Eles têm 6.000 anos e eles já sabiam não somente da reencarnação, eles sabiam não simplesmente da vida após a morte, da reencarnação, do processo de necessidade da lei de causa e efeito para o aprimoramento das almas e transmigração das almas através dos planetas. 6.000 anos, gente. E os Vedas já diziam isso. Se você pegar o Bhagavad Gita de Krishna, ele é ainda mais profundo. O Bhagavad Gita é tão preciso que chega a ser impressionante. No canto 2º do Bhagavad Gita, no item 22, Arjuna vira-se para Krishna e pergunta: e como pode a alma depurar-se das suas imperfeições? Que é o que está escrito na pergunta 166 de O Livro dos Espíritos. Como pode a alma terminar de depurar-se?
se ainda possui imperfeições. Diz o livro dos Espíritos, experimentando nova existência corporal através da qual buscará desenvolver as potencialidades que ainda não possui. Resposta mais ou menos assim é apresentada pelos Espíritos. E o Krishna diz, experimentando uma nova existência, porque da mesma forma que trocais de veste, o Espírito também trocará de roupa, que é o corpo, tantas vezes quantas se fizerem necessárias até alcançar a perfeição. Meu Deus, é a mesma informação, somente dita de maneira diferente. Quando nós olhamos Jesus dizendo, amai os vossos inimigos, e ouvimos Siddhartha Gautama, o Buda dizer, ser como o sândalo que golpeia o machado que o fere, ou seja, a árvore de sândalo, quando é golpeada pelo machado, o que ela devolve ao machado que o fere? Perfume. E nós nos encantamos com o pensamento do Buda. Mas essa frase, na verdade, nem é do Buda, é dos Vedas. Está nos Vedas 6.000 anos antes. Está dito, ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. É informações desse tipo que nos fazem dizer, meu Deus, o que é isso? Como que pode isso ter chegado a nós nesse sentido? Quando nós nos debruçamos sobre as obras da Cabala judaica, nós vamos descobrir que na Cabala havia informações extremamente precisas sobre a vida no mundo espiritual. A Cabala falava que existe em nós uma alma, que essa alma sobrevive ao corpo, vai para o mundo espiritual, vive entre os espíritos, volta de lá para novas experiências corporais. Gilgul significa ciclo. Gilgulin, que é plural de Gilgul, ciclos, que é como eles chamam reencarnação. Há uma obra da Cabala chamada Sha'ar HaGilgulim, o portal das reencarnações, que fala de como é que a lei de causa e efeito se opera com relação à reencarnação. Impressionante a nitidez dos conceitos que a Cabala coloca para nós. Nós temos algumas preciosidades nesse sentido. No Espiritismo, por exemplo, a gente fala muito que nós temos que desenvolver 2 asas para evoluir, a asa moral, a asa intelectual. A Cabala diz que são 5 asas. O espírito só avança se ele avançar nas 5 dimensões que ele tem. Todas essas palavras, traduzidas para o português, são traduzidas como espírito, mas cada uma delas tem um contexto diferente. Nefesh é a alma orgânica. Se eu não cuidar do meu corpo, eu não avanço espiritualmente. Cuidar do corpo e do espírito de Jesus. Então, eu posso querer avançar, mas se eu não cuidar do corpo, fico preso pelo Nefesh. Segunda alma é o Ruach, a alma intelectual, aquela que Deus soprou nas narinas de Adão, do ponto de vista figurado, é a alma intelectual. Eu preciso desenvolver-me intelectualmente. Isso o Espiritismo diz. Terceira alma, Neshama, a alma moral, a alma que aprende a amar, que aprende a servir. Essa o Espiritismo também fala, seria a segunda alma. Segunda asa. A 4ª dimensão da criatura seria Verraiá. Seria o espírito no mundo espiritual. Depois da morte, quando voltamos ao mundo espiritual, nem por isso a nossa disciplina deixa de ter que acontecer. Nós precisamos continuar aprendendo, crescendo e nos desenvolvendo. Nós somos, sim, espíritos em constante processo de aprendizado. E mesmo depois da morte, quando somos espíritos do lado de lá, temos que manter a disciplina, a lealdade à lei, o nosso esforço. Não é porque eu desencarnei que eu vou agora viver de maneira dissoluta. Não. Eu tenho que, do lado de lá, continuar carregando a minha lucidez e o meu equilíbrio na minha vida no mundo espiritual. Então, o Verraiá é a alma no mundo espiritual, que precisa também viver de maneira correta, senão ela se atrapalha. E a 5ª das dimensões é o Yehidá. Eu troquei. A alma no mundo espiritual é Yehidá. E a alma chamada Verraiá é a conexão com o divino. Verraiá é essa ligação com o sagrado. Porque eu posso ter Nefesh resolvido, Ruach, Neshama, Verraiá,
Yehidá, mas o meu verraiá pode não estar bom. Eu tenho tudo isso, mas eu não sinto Deus, eu preciso sentir. Então, a conexão do homem, do espírito com a divindade é essencial para a nossa ascensão espiritual. Isso é Cabala, vocês veem como é interessante os conteúdos que eles têm. E quando pegamos o Bhagavad Gita, nós nos assustamos com a capacidade de Krishna de apresentar as coisas para nós dentro de conceitos profundamente lógicos da reencarnação. Então, todas essas discussões, elas vão trazendo para a gente a compreensão de que essas verdades espirituais, elas estão conosco há muito, muito tempo, só que elas foram trazidas para povos específicos e não para nós. Então, quando essas revelações chegavam, os iniciados se iluminavam com ela e diziam, entendi, e conseguiam retornar para os mundos de origem. E os que não conseguiam iam ficando na Terra. E assim foi acontecendo. As revelações foram chegando para despertar essas almas, elas pudessem cortar os fios e retornarem para o seio dos seus amores. Eles estão longe dos seus amados, num país, num mundo diferente, totalmente distinto. E quando eles conseguiam adoçar o coração, cortava-se o fio, e esses espíritos voltavam para os braços dos seus amores. Mas aqui ficávamos mais endurecidos, os mais complicadinhos, como nós, fomos ficando por aqui, enquanto os outros foram voltando, resolvendo as suas vidas a partir dessa conexão. Então, sim, nós temos revelações muitas na nossa sociedade. Pode colocar todas que você quiser. Temos lugar para todas elas, mas essas revelações traziam como sinal atingir um público específico. Por isso que elas eram tão profundas e completas. Por isso que elas eram tão agudas no seu conteúdo e tão nítidas, porque elas não eram para o homem embotado do planeta Terra, que não conseguia entender as dimensões extraordinárias da vida nos seus desdobramentos espirituais. E assim foi acontecendo. E eles foram se tocando dessas verdades e foram retornando. Até que chegou o momento em que nós tivemos a primeira revelação de caráter universal. Essa foi a primeira vez que uma revelação foi trazida e que, embora ela tenha sido recebida em um povo, ela poderia ser entendida por todos os povos da Terra. Em que pese ter sido num lugar, aquilo que ela trazia como informação poderia se espalhar sobre a face do planeta como um todo. O que trazia a primeira revelação? A primeira revelação, chamada de Moisés, é a primeira revelação universal. É a primeira revelação que a massa do planeta poderia ter acolhido e ter dito, eu entendi esse negócio, hein? Compreendi. Porque o que é que ela ensinava? Não falava nada do mundo espiritual. Na Torá não tem nada sobre espírito, vida do outro lado. Nada. As pessoas vivem só do lado de cá. Abraão morreu, morreu. Jacó morreu, morreu. Raquel morreu, morreu. Morreu, acabou. Então não há na Torá essa leitura, não, porque Abraão desencarnou, foi para o mundo espiritual. Não. Na primeira revelação não existe isso. Nós não temos uma leitura de imortalidade. Nós temos uma leitura da necessidade da conexão do homem com o divino. Isso é muito forte na leitura de Moisés. A necessidade do homem se voltar para o Criador. A ideia de que nós temos um único Deus e não vários. Isso sim foi muito forte na mensagem trazida por Moisés. A ideia de que o homem necessita estar conectado ao Criador. Uma lei, a obediência, as regras, a submissão do homem a essa relação de um ser muito maior do que ele. Isso foi muito colocado. Como também a ideia de que nós precisamos ser capazes de adequar as nossas vidas à determinação que esse Senhor nos faz. E é bem interessante que
os 10 mandamentos, assim chamados, que são aquela baliza oferecida a Moisés ali no Monte Sinai. Essa informação, que são 10 mandamentos, 8 deles, 8 começam com a palavra não. Ou seja, não fala o que é para fazer, só fala o que é para não fazer. O que diz isso? Diz assim: nós devemos não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar. É tudo no não. Não faça isso, não faça aquilo. Mas não há uma orientação segura do que fazer. Eu aprendo em Moisés o que não fazer. Eu aprendo em Moisés fundamentalmente 2 coisas. Tenho Deus para obedecer e sei o que não devo fazer. Mas não sei o que devo fazer. Então é uma revelação até de certa maneira simples para que a gente consiga viver. Não estou pedindo muito de você. Estou pedindo de você apenas que você compreenda a existência de um Senhor, que você precisa estar conectado a Ele, um Senhor que possa dar a você toda essa grandeza que o nosso mundo pede. Então eu preciso me ligar a Ele e reconhecer a grandeza da vida, a majestade do existir, todas essas relações minhas com Deus, com a natureza, com a vida, ser obediente a tudo isso. E o que não devo fazer está definido. Mas eu teria que aguardar um tempo grande para que eu descobrisse o que fazer, que é quando vai chegar para nós a segunda das revelações. A segunda revelação, sim, essa segunda revelação, ela já é bem mais forte. A segunda revelação é a revelação de Jesus. Olha como é interessante. O próprio governador planetário vem trazer a mensagem. Meu Deus. Alguém poderia dizer assim, nossa, se Buda, Krishna, Sócrates, Zaratustra, Moisés, esse pessoal todo trouxe uma revelação para lá de Bagdá, imagine quando o governador planetário chegar. Esse cara vai abrir uma caixa de ferramenta absurda. Ele vai revelar tanta coisa, meu Deus, vai ser uma coisa espetacular. Não foi. Do ponto de vista de completude da revelação, ela não é grande. Ela não é grande. Ela é curta. Ela é curtinha. Como é que ela é? Ela está centrada em 2 pontos. Primeira, o amor. Segunda, a imortalidade. Então, Jesus concentra a sua discussão fundamentalmente em 2 pontos. O amor como essencial, e aí você pega o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor aos inimigos, o amor a si mesmo, faça o que você quiser com o amor, mas é o amor. Ele propõe o amor como uma solução para todas as coisas estariam resolvidas, solucionadas através do amor. Então, Jesus vem trazendo essa primeira mensagem, o que é fortemente diferente daquilo que aí já teria sido apresentado por Moisés. E a segunda grande informação que ele traz, existe vida após a morte. Desde o começo ele começa falando isso. Primeira frase dele já vem isso. Primeira frase pública é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus. O reino dos céus, o reino de Deus, no caso de Mateus, é o reino dos céus. O reino dos céus. O reino dos céus, ele está falando que não é só aqui. Então, o reino dos céus será repetido 32 vezes dentro do Evangelho de Mateus. Ele vai repetir isso diversas vezes para nos asseverar, sim, existe um negócio além da matéria. Vai falar da imortalidade, vai contar uma história que fala que quando Lázaro morreu e o rico também morreram, o Lázaro foi para o seio de Abraão. Opa! Foi para o seio de Abraão. Então Abraão está vivo. Aquele Abraão lá de trás, que na Torá morreu, acabou? Não, ele estava vivo. Abraão estava vivo e o Lázaro estava no seio dele. Então não está também dormindo, eles estão agindo. E o outro também está vivo. O rico também está, eles conversam. O rico quer voltar para fazer alguma coisa em relação a seus irmãos? Não. Ele tem Moisés e os profetas para ouvir, que o ouçam. Mas veja que
a informação de que existe vida após a morte fica muito mais nítida. As pessoas procuram por ele, Senhor, se um homem teve 2 esposas, quando chegar no mundo espiritual, de quem ele vai ser casado? Vai ser com a primeira ou com a segunda? Então, a imortalidade já fazia parte do entendimento das criaturas. A segunda revelação vai trazer para as criaturas humanas uma verdade que Moisés não falava. Ele vai abordar o doutor da lei, no capítulo 10 de Lucas, vai perguntar, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Novamente, a discussão do mundo espiritual. Então, isso está presente de maneira muito forte na pregação de Jesus o tempo todo. A ideia da vida espiritual, a ideia do amor, são os 2 pilares essenciais do pensamento cristão. E ele não somente vai dizer que existe esse pensamento cristão, ele vai dizer também que, além da existência de vida após a morte, ele vai provar que existe vida após a morte. Ele não vai simplesmente dizer, olha, gente, tem vida após a morte, sim, e tal. Depois que ele desencarnar, ele vai voltar. E aí, quando ele volta, que ele se apresenta para os discípulos, é um choque. Os discípulos passaram anos ouvindo ele dizer do mundo dos espíritos, falar da vida após a morte. Mas, ele não voltou. Que voltou nada? Não voltou. Tomé disse que só se eu botar o dedo na chaga dele. Ele volta e diz, vem cá, Tomé, põe a tua mão na minha chaga. Então, era uma revelação que estava centrada especificamente nas discussões sobre a imortalidade e o amor. Você comparar Jesus com Buda ou com Krishna, você vai dizer, puxa, mas Krishna falou tanto de reencarnação. Jesus, quando fala de maneira tão velada que dá margem a tantas interpretações, que talvez seja ou talvez não seja. Será que era isso mesmo ou não era isso? Era ou não era? Em Buda, em Krishna, nos Vedas, não há nenhuma dúvida. Em Sócrates, não há dúvida sobre isso. Na Cabala, não há dúvida sobre isso. Todas essas revelações traziam de maneira nítida. E por que Jesus? Porque Jesus, meu Deus, que era o governador planetário, não trouxe logo esse negócio de uma vez, Buffett, e apresentou logo reencarnação, mediunidade, mundo espiritual, lei de causa e efeito, logo de uma vez, para acabar de uma vez logo com isso. Porque a revelação é universal. Naquela época, a humanidade ainda não estava pronta para receber novas informações. Então, cresce a maturidade, nós vamos para uma revelação nova. Cresce a maturidade, nós vamos para a revelação nova. Mas quando foi para trazer a revelação do amor, o Cristo planetário disse, não, essa quem quer levar sou eu. Essa eu levo. Então, ele vem para trazer uma mensagem, porque o essencial da mensagem dele era a questão do amor. No seguinte modelo, saber da reencarnação é suficiente para que eu encontre o reino dos céus? Um espírito que sabe das verdades espirituais já está salvo ou não? A obra 2000 anos nos responde essa pergunta. O personagem mais interessante nessa obra chama-se Lívia, a esposa de Públio Lentulus, a cristã, que vai ser comida por leões na arena. Ela não fala de reencarnação. Não tem falas de Lívia comentando sobre isso. Mas de amor tem várias. Mostrando para nós que ela não necessariamente precisou conhecer a reencarnação para ser uma alma sublimada. Mas tem um personagem na obra que sabe tudo de reencarnação, tudo de lei de causa e efeito. É um egípcio chamado Araxes, o feiticeiro. Esse feiticeiro é quem faz todas as tramas, assassina a saúde de horas, prepara os remédios que vão envenenar os olhos de Flávia Lentulus. Ele é o articulador das maldades. E apesar de profundo conhecedor da lei de causa e efeito da reencarnação e da mediunidade, não é uma alma sublimada. Saber das verdades espirituais não ajuda se a alma ainda vive enegrecida. O que fazer primeiro? Apresentar o amor, para depois oferecer às criaturas o esclarecimento de uma
nova verdade que possa trazer aos homens conceitos transformadores das suas vidas. Então, quando Jesus vem, ele promove uma transformação tão intensa que uma série de almas que eram migradas e que ainda não haviam despertadas, elas são sacudidas na sua estrutura pela mensagem de Jesus e elas despertam e voltam para os seus mundos de origem. A mensagem do Cristo é tão intensa no amor que é a primeira vez na Terra que um desses chamados iluminados traz uma revelação ao mundo e seus discípulos não criam mosteiros para se auto-iluminar, criam instituições para socorrer os miseráveis. Nem Buda, nem Krishna, nem Sócrates, nem os Vedas, nem a Cabala, nem nenhuma dessas revelações conseguiram fazer com que as pessoas que a conhecessem se predispusessem a socorrer os miseráveis, os famintos, os desgraçados. Mas Jesus, sim, Jesus foi aquele que trouxe um amor tão impregnante que quando ele sai, os seus discípulos dizem, não, o objetivo não é promover em nós uma conexão com Deus, ignorando o próximo. Eles saem em busca dos miseráveis. As casas iniciais do cristianismo, a chamada Casa do Caminho, nada mais era do que um espaço onde se recolhiam as pessoas mais frágeis, mostrando que a mensagem havia alcançado seu êxito. O êxito era chacoalhar a criatura humana para o despertamento com relação ao amor ao próximo e à imortalidade da alma. Isso seria suficiente para aquele momento. Saber que sou uma alma imortal, que vou para o mundo, que vivo, que não estou morto, que posso reaparecer, que eu posso continuar a viver mesmo depois da morte, que a morte não tem mais o poder de me destruir, como dizia Paulo de Tarso. Morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque se eu vou viver para sempre, o que me interessa se eu vou agora enfrentar a morte física, se eu continuarei vivendo como espírito? Então, essa informação foi fortíssima para a construção de uma nova ideologia dentro do planeta e o surgimento do cristianismo que se espalhou pela face da Terra. Mas era preciso esperar um tempo longo para o amadurecimento da humanidade, para que uma nova revelação aparecesse, para que um novo conjunto de verdades se desse. E esse conjunto de verdades vai acontecer no século XIX. No mesmo século em que o homem decide ser materialista, no mesmo século em que a ciência e a filosofia decidem esmagar a religião, garrotear as suas iniciativas, matar tudo aquilo que fosse espiritual para que o homem conseguisse se libertar daquela coisa que eles entendiam como nociva, chamada de religião e de fé. No mesmo século, como uma espécie de contraponto para a loucura que tomava conta do planeta, veio uma onda de espiritualidade nesse mesmo período. Nós vamos observar, no período do surgimento da doutrina espírita, algo que nunca se viu anteriormente. Quando foi na história da humanidade que houve tanta manifestação mediúnica junto? Por que houve essa invasão organizada do mundo espiritual sobre a Terra, justo no século XIX? Por que não foi no XX? Por que não foi no XXI? Por que foi ali? Porque na hora que os homens estavam derrubando, quebrando os pilares que sustentavam a religião, enquanto os homens quebravam um pilar da fé, os fenômenos mediúnicos estavam ali para recompor os pilares, para que não ruísse a civilização terrena. Então, é no mesmo século, eles estão quebrando e os espíritos construindo. Eles estão desfazendo e ao mesmo tempo, a nossa humanidade está refazendo os conceitos. Houve uma informação que surgiu na época, a gente até entende, porque nesse período a religião ela era muito equivocada, ela cometia muitos excessos. Então é até compreensível que a religião seja vista como o ópio do povo, na medida em que naquele período realmente havia muitas guerras, muita ignorância em nome da religião, mas a espiritualidade sempre foi muito importante para o homem. A religião pode não ser, mas a espiritualidade é. E aí falava-se naquele período, em 1848, religião é o ópio do povo, 1848. Em 1848, fenômeno de Hydesville. É no mesmo período. Desconstrói de um lado, constrói do outro.
Essas frases, elas são contemporâneas, porque era preciso erigir um edifício com novas bases, uma vez que a fé antiga, a fé tradicional, não iria suportar os abalos promovidos pela ciência e pela filosofia. Então, começa a surgir uma nova onda de pensamento. Nesse período, exatamente pela negativa do espiritual feito pela humanidade, principalmente ocidental, quando a humanidade se reúne para dizer pela primeira vez na história, não, espiritual não existe, não, negue-se tudo, como foi a primeira vez na história que o materialismo assumiu o comando do pensamento humano. Isso nunca tinha acontecido antes, nunca. Então, quando o materialismo se apresenta para tomar o conhecimento humano, nesse mesmo período, organiza-se um conjunto de fenômenos para apresentar ao mundo uma nova fé, porque a fé antiga não ia suportar. Se nós continuássemos com a fé tradicional para enfrentar as novas releituras de mundo que nós teríamos, a religião não sobreviveria e a humanidade tornar-se-ia, com certeza, materialista, porque a ciência e a filosofia iriam rir da fé. Então, a fé se reinventa no século XIX. Isso é lindo porque é uma metamorfose que acontece no mesmo século. Eles estão quebrando a fé antiga e a fé nova está se transformando, se modelando, se forjando e nasce logo no começo da segunda metade do século XIX, com a publicação da obra O Livro dos Espíritos, oferecendo uma nova revelação. E por que ela é a terceira? Porque ela é universal. E por que ela é universal? Porque agora a humanidade pode entender. E como que se prova que a humanidade pode entender? Prova porque a outra não prestava mais. Ora, a ciência e a filosofia não haviam concluído que a fé não prestava mais, que aquele modelo tradicional de fé deveria ser extirpado do planeta? Então, essa maturidade dava autoridade para que um novo modelo de fé surgisse. Não surgiu antes porque o homem não havia afrontado a religião antiga. Na hora que ele entra em campo e desconstrói a religião antiga, quando ele ataca os conceitos religiosos que existiam, então era um indicativo de que ele estava maduro para receber uma nova alimentação, que aquela já não seria mais suficiente para poder descedentá-lo das suas questões do ponto de vista espiritual. E é aí que surge a terceira revelação. É uma revelação que ela vai ser universal, no sentido de que a humanidade já pode entender. A humanidade já pode entender. Não, já dá. O homem já tem maturidade suficiente para compreender isso. Então, ela tem condição de ser uma revelação universal. E aí temos uma questão, a questão 798 de O Livro dos Espíritos, que fala que o espiritismo se tornará crença comum. E como é que a gente interpreta isso, né? Olha, primeiro é importante observar que essa pergunta está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. É a primeira obra, é o Livro dos Espíritos. Se ela está no Livro dos Espíritos, ela foi escrita antes do livro ser feito. Então, ela foi escrita antes de 1857. Se ela foi feita antes de 1857, de que espiritismo que ele está falando que ainda não existia? Do que ele está tratando quando ele fala que o espiritismo se tornará a crença comum, se ainda não existia nem o Livro dos Espíritos, nem o Evangelho, nem o Céu e Inferno, não tinha nada. Essa pergunta está anterior à obra. Então, a que ele se refere? Ele se refere ao espiritismo quanto ideia, os princípios espíritas, as verdades espíritas. Não é o espiritismo codificado Allan Kardec, mas são as verdades espirituais. Não há dúvida nenhuma de que cada vez mais a reencarnação, o mundo espiritual, a mediunidade, a ideia de vida após a morte, os conceitos que constituem a base do espiritismo, serão crença universal, não tem nem o que discutir. Cada vez mais a ciência vai se curvando diante disso. Então, essas verdades estão na lei da natureza, não há como impedir. As verdades espíritas se tornarão, isso não é discussão que se trave, elas vão se tornar crença universal. Claro que vão. Está na lei da natureza, e não vai ser o espiritismo como doutrina unicamente para divulgá-la. Mas a ciência, através da experiência de quase morte, vai comprovar a vida após a morte.
A psicologia, estudando a psicologia transpessoal, a psicologia positiva, vai chegar às conclusões de que existe no homem algo transcendente. Ou seja, esses conceitos de que tem vida após a morte, que tem reencarnação, que existe a mediunidade, isso vai chegar, gente. A física vai provar a mediunidade. Cada vez mais. Não tem volta. Esse é um conhecimento universal. Mas eu quero falar algumas coisas da terceira revelação que são muito interessantes. Primeira coisa é que a terceira revelação é a primeira revelação construída na Terra. Todas as demais são herdadas. Sim, todas as demais, até Jesus, foi herdado. Chegou uma pessoa que disse, olha, eu vou passar para vocês o que é o certo. Aí Buda chegou, fez a pregação, é isso. Krishna chegou, falou, é isso. Jesus chegou, falou, é isso. Todos, houve um revelador que veio e disse, essa é a informação. O Espiritismo é a única revelação que não tem um revelador único. Os reveladores são múltiplos, são os espíritos, é espalhado por várias partes do mundo, diversos grupos, e ela é composta diferente das revelações anteriores, porque as revelações anteriores chegava o conteúdo, só dizia, isso aqui, isso aqui, é assim. Aceita que é desse jeito, depois a gente vê como é que faz. Aí você dizia, ué, mas aqui está escrito amai os vossos inimigos, mas eu vou amar meus inimigos, eu não concordo com esse negócio. Só, isso aí foi o que Jesus pregou, tá, mas eu não, isso aí não, isso aí não me passa, não dá, não consigo, vai me desculpando, mas isso aí eu não vou fazer. Por quê? Porque as revelações não vinham com a justificativa delas. A terceira revelação, ela é a revelação trazida no grau de maturidade do homem, no qual as respostas para as suas perguntas já podem ser entregues. Então, em Jesus, ele diz, amai os vossos inimigos. Mas não tem porquê. Na doutrina espírita, eu digo, amai os vossos inimigos, e eu dou os porquês. Porquê da obsessão, da reencarnação do inimigo no nosso lar, os problemas dos transtornos, as doenças, e uma série de complicações que vão acontecer conosco, se nós não perdoarmos, se nós não tirarmos a mágoa de dentro de nós. Então, há uma explicação para todas essas coisas. Isso, portanto, torna a revelação terceira uma revelação diferente, porque ela é construída na Terra, com o saber que a Terra possui, e não procurando retirar informações que a gente ache que deva ser interessante, mas é da própria lógica, do próprio raciocínio, que essa revelação vai se construindo, ela se constrói a partir de todas essas coisas. E o último ponto que eu gostaria de relembrar, para a gente encerrar essa nossa conversa, é um ponto que às vezes nos passa despercebido. Kardec, quando compôs a revelação, a chamada codificação kardeciana, quando ele pegou as informações dos espíritos e escreveu as obras, ele não sabia onde ela ia chegar. Ele não parte de nenhuma ideia preconcebida. Ele pega as perguntas e começa a encaixar o que é lógico, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. Mas ele não parte de nenhuma ideia, não, isso aqui tem que existir. Não tem nenhuma ideia preconcebida e vai construindo uma doutrina. E o que é interessante é que quando ele termina essa doutrina, ela é moralmente idêntica ao cristianismo, moralmente, e do ponto de vista doutrinário, ela é idêntica às revelações trazidas no começo da história da humanidade. Você pegar o Bhagavad Gita, pegar a Kabbalah, você pegar os Vedas, você vai dizer, gente, mas como parece? Os conceitos que estão aqui estão lá, e ele não partiu de ideias preconcebidas, ele não partiu disso. Então, hoje, quando eu leio a doutrina espírita, eu consigo entender. Quando eu leio o Bhagavad Gita, eu consigo entender. Tipo, não, isso aqui eu sei o que ele fizer. Então, se eu consigo entender o Bhagavad Gita, o que significa? Que eu estou em condições de entender as revelações que foram trazidas no período em que chegaram aqui os espíritos migrados de outros planetas. Eu tenho, portanto, hoje um grau de maturidade que tinham os espíritos que aqui chegaram quando vieram migrados de outros órgãos para a Terra. A conclusão lógica que a gente chega é: alcançamos o grau de maturidade dos espíritos migrados para o planeta Terra. Ou seja, estamos no estágio de maturação da transição planetária. Eu não preciso que ninguém me prove que nós estamos em transição.
O fato de nós conseguirmos entender os livros religiosos dos migrados é um sinal de que a minha estatura espiritual é semelhante à deles. Então, eu sou um espírito típico daquele período no qual essas entidades chegaram aqui, trazendo suas revelações extremamente profundas e que agora estão perfeitamente harmonizadas com as revelações trazidas para o próprio planeta Terra. Somos espíritos que alcançamos essa condição de maturidade e, portanto, capazes de fazer em nós as transformações profundas que os nossos corações precisavam fazer para alcançar a plenitude. Assim, portanto, o trabalho magistral que Allan Kardec faz é que torna o Espiritismo uma revelação. Se nós tivéssemos apenas os outros, diversos pesquisadores e cientistas de seu tempo, o Espiritismo não seria uma revelação. E só se tornou revelação por conta da ação de Kardec e de Leon Denis. Porque os outros estavam estudando se a alma existe, se não existe, se o espírito reencarna, se não reencarna. Eles não estavam preocupados com as consequências morais. Foi Kardec e Leon Denis que, observando o fenômeno espírita, tiraram as consequências morais e apresentaram todo esse arcabouço extraordinário de doutrina que nós conhecemos como doutrina espírita. Se não fosse essa visão de mundo, nossa leitura que nós temos sobre as coisas seria profundamente rasa. Nós teríamos visto a onda dos fenômenos mediúnicos, isso teria passado sem legar para nós todo esse manancial de conhecimentos que o Espiritismo significa. Kardec, portanto, tem uma importância fundamental para o Espiritismo, porque se não fosse ele, teríamos algumas obras sobre manifestações mediúnicas nas estantes e talvez tudo isso tivesse já sido esquecido. Mas é ele fazendo as interpretações comportamentais daquele saber, tentando entender por que uns sofrem e outros não, porque os espíritos têm sortes diferentes, e tentando desenhar a conduta dos homens para a sorte na vida futura, é que surgiu dessa pergunta fundamental tudo aquilo que hoje nós conhecemos com o nome de doutrina espírita. A terceira revelação, portanto, é a terceira das revelações universais, trazida ao mundo para que o homem descubra a sua altitude espiritual e compreender que nós estamos, sim, na transição planetária, graças ao trabalho incessante dos espíritos e do diligente trabalho realizado por Allan Kardec.